Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Terça-feira, 27 de outubro de 2020. Farol de Ismael, até vocês. Farol de Ismael na casa de vocês, Farol de Ismael com vocês. Lembrando a todos, Farol de Ismael retornou a atender presencialmente, com agendamento. Todos os sábados, abertura do portão às 15 horas, fechamento às 15h30. Porém, com agendamento. Agenda com Roberto Barbosa dos Santos. Todos atentos, todos conectados para o início dessa nossa preleção, esse nosso passe à distância. Um senhor, um modesto senhor, morava numa pequena cidade do interior. Esse homem era conhecido por nunca se irritar, nunca perder a linha, manter a calma em toda e qualquer situação. Ele morava numa modesta pensão, onde todos o adoravam. Certo dia, um grupo de amigos se reuniram para tentar deixá-lo irritado, para tirar ele do sério. Esses amigos programaram um jantar num belo restaurante. Combinaram tudo com a garçonete. O que deveria ser feito para fazer com que esse homem perdesse a compostura. O dia chegou, a noite chegou, todos foram para o restaurante, se sentaram à mesa, aguardaram. Como um prato de entrada, uma sopa suculenta. E ele, esse senhor, adorava a sopa. A garçonete começou a servir as mesas. Quando se aproximou da mesa dele, ela veio pela esquerda e ele, para facilitar o trabalho da garçonete, estendeu o seu prato pela esquerda para que ela pudesse servi-lo. Ela fez de conta que não viu o prato, serviu todos os outros e foi servir a mesa do lado. Na sequência, a garçonete voltou pela direita. Mais uma vez, para facilitar o trabalho dela, esse senhor estendeu o prato com as mãos para que ela o servisse. Ela o ignorou, novamente fingiu não ter visto. Saiu de perto da mesa, serviu todas as outras. Depois passou rente a ele com aquela sopa suculenta, o seu cheiro transbordando aquele aroma, e foi para a cozinha. Todos ficaram disfarçando e olhando discretamente qual seria a reação dele. Ele, educadamente, chamou a garçonete. Ela já veio com ar irritada, para provocá-lo, evidentemente. Ele disse para ela: "Você se esqueceu de me servir." Ela de novo olhou com um ar de arrogância e disse: "Esqueci não, eu te servi." Ele olhou para o prato vazio, olhou para a garçonete. Nesse momento, todos na mesa pensaram que ele iria explodir. Suspense total. Ele segura o prato vazio, olha para a garçonete e diz: "Realmente, você tem razão. Você me serviu. É que eu gostei tanto que eu gostaria de um pouco mais." E esse homem não se irritou. Nada o fazia se irritar. Nada o tirava da linha. No Livro dos Espíritos, na questão 742, a pergunta é a seguinte: o que impele o homem à guerra? Pergunta 742 do Livro dos Espíritos. O que impele o homem à guerra?
A resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Transbordamento das paixões. Transbordamento das baixas paixões. É uma parte da resposta desta questão. O espírito fica de lado, enquanto a natureza animal predomina. Muitos se comportam desta forma. É o ego tomando conta do espírito. A humanidade existe, segundo os cientistas, há milênios, há milhões de anos. O sentimento do amor, da preocupação um com o outro, do afeto, segundo pesquisas de cientistas, tem por volta de 100 mil anos. Mas o instinto, a explosão animal, o instinto baixo, existe desde que a primeira espécie veio ao mundo, há milhões de anos. O instinto predomina o homem há milhões de anos. Daí a necessidade de se lapidar, de se reformar, de se vigiar. Para que o espírito domine a matéria, para que o espírito domine a alma animal, para que não exista guerras, para que não exista brigas, para que não exista pequenos desentendimentos, pequenos melindres. No livro O Mundo de Sofia, quem já leu esse livro vai se lembrar, no início do livro, no primeiro capítulo, Sofia vai até a caixa de correio. Lá ela pega um envelope. Esse envelope não tem remetente, tem apenas a destinatária para Sofia. Sofia pega esse envelope, curiosa, abre-o e retira uma folha de dentro. Nesta folha, apenas 3 palavras. 3 palavras formulando a pergunta: quem é você? Quem é você? Sofia leu aquilo, ficou sem saber o que estava acontecendo, entrou na sua casa, olhou para o espelho e se fez aquela pergunta que estava no envelope: quem é você? Olhando para o espelho nos próprios olhos. E a resposta ela ainda não teve de imediato. Quem somos nós? Quem é você? Na Grécia, na cidade de Delfos, no templo de Apolo, está escrito a máxima: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Conhece-te a ti mesmo. Perguntas filosóficas, perguntas que nos faz refletir. Voltando ao Livro dos Espíritos, lá tem a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Na consciência. O homem tomou ciência de que tem consciência quando começou a sentir medo, sentir ira. E o terceiro sentimento que apareceu depois do medo e da ira foi o amor. Mas até chegar lá, ele percebeu que tinha consciência. Perceber que tem consciência é diferente do despertar da consciência. Ora, como vamos descobrir quem somos nós? Nos fazer essa pergunta: quem é você? Conhecermos a nós mesmos, se não despertarmos a consciência. Despertar da consciência, um trabalho árduo, porém
de paz, de ação na não ação. Ação na não ação, uma filosofia dos taoístas. Agir sem preocupação, agir sem ansiedade. Meditar, orar, dominar a mente. Dominar a mente, como diz Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Tem uma parte que Joana de Ângeles diz: essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Dominar a mente adquirindo o hábito de ser bom, de ser do bem. Esse é o caminho para o despertar da consciência. Meditar, entrar no seu mundo interior, agir de forma boa e sendo do bem. Muitas vezes as pessoas na correria do dia a dia podem dizer: mas como meditar, me tranquilizar, me interiorizar? São tantas as preocupações, são tantas os problemas. Tudo é relativo. Tudo é a forma como enxergamos. Existe uma pequena história do presidente americano Donald Trump. Trump estava numa indústria da moda na Itália, em Milão. Uma indústria da moda, ele estava lá em visita, numa viagem ao exterior, uma viagem presidencial, e lá nessa indústria ele ganhou um corte de um pano valiosíssimo, o melhor e mais caro pano desta indústria, para ele fazer um terno. O pessoal da indústria que lhe deu de presente aquele corte, lhe deu também, lhe indicou o endereço do alfaiate lá em Milão, para que ele levasse até lá e o alfaiate faria o terno para ele. Trump pegou aquele corte valiosíssimo e foi até o alfaiate em Milão. Entregou o corte ao alfaiate e disse que queria um belo terno. O alfaiate pegou o corte, tirou as medidas de Trump e disse para ele: não vai dar para fazer o terno. Está faltando 3 centímetros de pano. Trump olhou sem entender nada, estava com pressa, disse: bom, então deixa, me dá aqui o corte. Amanhã estarei na Inglaterra, levo em outro alfaiate. Esses italianos não sabem de nada. No outro dia, Trump estava na Inglaterra. Lá procurou um alfaiate na cidade de Londres. Chegou até o alfaiate, entregou-lhe o corte de pano e disse que queria um terno. O alfaiate tirou as medidas, olhou para ele, olhou para o corte e disse: não vai dar para fazer. Está faltando 5 centímetros de pano. Ele não entendeu nada, mais uma vez pegou o corte e disse: esses ingleses não sabem de nada. Amanhã estarei na China, lá eu levo no alfaiate e ele me faz esse terno. Ele foi para a China, procurou um alfaiate local, entregou o corte, o alfaiate tirou as medidas e disse: não vai dar para fazer, está faltando 7 centímetros de pano. Trump falou: não é possível. Pegou o corte de novo e disse: esses chineses não sabem nada. Amanhã estarei em Tel Aviv, em Israel, lá eu procuro um alfaiate e faço o terno. Chegando em Tel Aviv, Israel, ele foi até o alfaiate local, um judeu, entregou o corte a ele, o judeu tirou as medidas, olhou para ele e disse: vou fazer o terno para você, tem pano sobrando, está sobrando 15 centímetros de pano, fique tranquilo. Trump olhou para esse judeu e disse: mas como assim? Eu fui na Itália, disseram que faltava 3 centímetros, na Inglaterra faltava 5, na China faltava 7, agora você me diz que está sobrando 15 centímetros? O judeu olhou para o Trump e disse: é que as pessoas
enxergam algo maior do que realmente é. Nós aqui enxergamos ela do seu tamanho verdadeiro, até um pouco menor, porque nos consideramos todos iguais, ninguém melhor do que ninguém. O tamanho que é aquele que enxergamos e vemos, sem dar a importância maior do que merece. Assim são nossos problemas e nossas preocupações. Que tamanho que estamos dando a elas? O tamanho que merece? Ou estamos enxergando maior do que realmente é? E na verdade devemos enxergá-lo menor do que é. Voltando à filosofia taoísta, a ação na não ação. Fazer sem se preocupar, o melhor que puder. O filósofo Demócrito, nascido há 460 anos antes de Cristo, da escola dos atomistas. Atomistas, aqueles que acreditavam que tudo era feito de átomo. Na verdade, tudo é feito de átomo. Mas eles acreditavam que o cérebro era parte da alma, a alma parte do cérebro. Demócrito acreditava que, ao desencarnarmos, o cérebro se dissolvendo, a alma se dissolveria junto, os átomos flutuariam e o ser perderia a capacidade de pensar e de sentir. Essa era a ideia dos filósofos da escola atomista. Assim pensava Demócrito no século 4, 5 a.C. No século 19 depois de Cristo, um poeta, escritor famoso, de nome Victor Hugo. Victor Hugo, num dos seus escritos, nas frases finais, ele diz assim: aquele que dorme e desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que dorme e desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Assim somos nós. Nós não somos esse nome, nós não somos esse CPF, nós não somos esse RG. Nós estamos esse CPF, nós estamos esse nome, nós estamos esse RG. Nós somos espíritos. No despertar da consciência, quando entendermos verdadeiramente que somos espíritos, no controle total dos nossos instintos, do nosso ego, sem nos preocuparmos se a garçonete nos serviu a sopa ou não, poderemos aí então abrir a carta de Sofia, pegar aquele envelope, abri-lo, a folha lá de dentro e ler aquela pergunta olhando no espelho. Quem é você? Quem é você? Quando despertarmos a consciência, poderemos responder: eu sou. Eu sou um espírito. Tendo ciência disso, todos nós poderemos dizer, como Paulo dizia: já não sou eu quem vivo em mim, mas é o Cristo que vive em mim. Vibremos muita luz, muita paz. Vibremos a toda a humanidade na busca desse despertar da consciência. Vibremos pelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos.
vibremos por todas elas. Vibremos pelas crianças, pelos refugiados, pelos moradores de rua. Vibremos a toda a humanidade. Vibremos muita saúde, muita paz, que a espiritualidade possa atender Josiane Vilela. Atendê-la agora, enquanto dorme. Josiane Vilela. Toda a recuperação, muita paz. Vibremos esse vibrante azul que desce sobre nós. E o manto da nossa Mãe Maria Santíssima nos envolvendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Um cachorrinho estava passeando pela cidade e viu uma porta aberta. Em cima dessa porta tinha um cartaz dizendo... Ele não leu esse cartaz, ele viu a porta aberta e entrou. Mas no cartaz estava escrito: Sala de 1000 espelhos. Sala de 1000 espelhos. Esse cachorrinho entrou na sala com um ar de felicidade, começou a sorrir, aquele ar de cachorro sorrindo, e abanar o rabo. De repente ele olhou e viu 1000 cachorros sorrindo e abanando o rabo. Ele ficou todo feliz, saiu da porta e pensou: que lugar maravilhoso que eu estive hoje. Um pouco mais tarde, um outro cachorrinho entrou naquela mesma sala. Só que esse outro cachorrinho entrou, abaixou a cabeça, rosniu e começou a latir. No que ele olhou, ele viu 1000 cachorros rosnindo e latindo para ele. Ele saiu daquela sala e pensou: que lugar horrível. Nunca mais volto aqui. É o nosso reflexo. Que reflexo você quer aonde estiver? Mentalize seu mentor, sinta o seu guia espiritual, receba seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não te serviram a sopa? Sorria. Continue em frente. Fiquem com Deus. Muita paz.